Vamos então começar a terceira parte, utilidade providencial da fortuna, que nós vamos ver as colocações de Kardec. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como poderia inferir-se de certas palavras de Jesus, se interpretadas segundo a letra e não segundo a essência? Deus que a concede estaria colocando nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento este que repugna à razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria, devido às suas atrações, às tentações que traz consigo e à fascinação que exerce. É a excitação suprema do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais poderoso laço que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Produz tal vertigem que, muitas vezes, vê-se aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente sua primeira posição, esquecer os que a partilharam com ele e os que o ajudaram, tornando-se egoísta e vaidoso. Mas do fato da riqueza tornar a estrada difícil, não resulta que a torne impossível. Vamos lembrar aquela historinha do conto, aquele conto do Humberto de Campos que eu falei, né? No capítulo, na parte anterior. Mas do fato da riqueza tornar a estrada difícil, não resulta que a torne impossível e que não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, assim como certos venenos podem devolver a saúde, se empregados oportunamente e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, abre aspas, desfaze-te de todos os teus bens e me segue, fecha aspas. Não pretendia lançar um princípio absoluto, segundo o qual cada um deve despojar-se do que possui, pois a salvação só se conseguiria a esse preço. Quis isto sim mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Com efeito, esse jovem julgava-se quite com a lei, porque tinha observado certos mandamentos e, no entanto, recuou à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não chegava até esse sacrifício. A proposição que lhe fez Jesus era uma prova decisiva para descobrir a oportunidade do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto e perfeito perante o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vaidoso nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. No entanto, não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, uma aplicação do princípio, abre aspas, fora da caridade não há salvação, fecha aspas. A consequência de suas palavras, se tomadas na acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna por ser prejudicial à felicidade futura e fonte de muitos males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que pode proporcioná-lo. Consequência absurda que levaria o homem à vida selvagem. E por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que também é a lei de Deus. O trabalho, o progresso, o desenvolvimento são leis de Deus e fazem parte integrante da nossa vida. Não é o trabalho, não é o desenvolvimento, não é a riqueza, é o nosso sentimento, é o que nós fazemos com a riqueza, principalmente o que nós fazemos para tê-la e mantê-la, que é o X
da questão. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se até chega a provocar tantos crimes, é preciso atribuir isso não à coisa em si, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que mais lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não pudesse produzir senão o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Cabe ao homem extrair o bem dela. Se a riqueza não é um elemento direto de progresso moral, é incontestavelmente um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem como missão trabalhar para o aprimoramento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo de modo a um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para nutrir essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso ir buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo com povo tornam-se uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas. Aqui ele está em 1858, 59, né? Nós estamos aqui em 2020, a gente vê o quanto isso, as comunicações, o progresso, a comunicação, a produção, quanto isso já realmente aumentou para o progresso do homem, para o progresso do planeta. Mas infelizmente o nosso progresso moral não mudou muito. Para trabalhos que são obra de séculos, o homem teve de ir buscar materiais até nas entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente. Mas, para realizá-los, é preciso recursos. A necessidade fez-lhe criar a riqueza, como ela lhe fez descobrir a ciência. A atividade que se faz necessária devido a esses mesmos trabalhos cresce e desenvolve a inteligência do homem. Essa inteligência, que inicialmente ele concentra na satisfação das necessidades materiais, mais tarde irá ajudá-lo a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o primeiro meio de execução, sem ela não haveria mais grandes trabalhos, nem atividade, estímulo ou pesquisas. Portanto, é com razão que se considera a riqueza um elemento de progresso. Aí nós vamos ver aqui o Kardec colocando sobre a desigualdade das riquezas. Se só for considerada a vida atual, é em vão que se procura resolver problemas como a desigualdade das riquezas. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. Eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, sóbrios e previdentes para conservar. Nós somos desiguais. Vamos lembrar o filho pródigo. O que quer dizer pródigo? Dilapidador, gastador, esbanjador. Ele esbanjou tudo que ele recebeu. Ficou sem nada. E aí, humilde, voltou para a casa do pai para que o pai o recebesse mesmo como servo. E nós vimos que o pai recebeu de braços abertos. É assim que o nosso pai nos recebe quando a gente reconhece os nossos erros e voltamos para casa para consertarmos, recomeçar. Vamos lembrar, eu gosto mais dessa parábola com o nome dos dois irmãos, porque um irmão é dotado da ambição
que é o que dilapidou tudo, pegou os seus bens e acabou dilapidando tudo. O outro irmão é dotado do orgulho, que são as duas pernas mais fortes que nos seguram aqui no planeta. Então a gente precisa lembrar sempre como parábola dos dois irmãos, que são os nossos dois maiores problemas: orgulho, ambição, vaidade. Tá? Eles caminham tudo junto. Além disso, é matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. É interessante que na época do Kardec foi feita uma pesquisa que, se pegasse toda a fortuna conhecida naquela época no mundo e se dividisse pela população adulta, daria pouca coisa para cada um. Por isso que essa questão de igualdade, dividir tudo para todo mundo de uma forma igual, não tem relação com o progresso, não tem relação com a verdade, porque cada um de nós tem o seu mérito. Vamos lembrar a parábola dos talentos. O Senhor não deu 5 para cada um ou 2 para cada um. Ele deu para aquele que merecia mais 5, para o outro que merecia mais ou menos 2 e para aquele que basicamente não merecia, por misericórdia ele deu 1, para que todos tivessem a chance de realizar o mesmo trabalho, ou seja, duplicar, para todos receberem o mesmo prêmio. Deus é justo e misericordioso e dá a cada um conforme a sua capacidade, o seu entendimento, né, o seu degrau de conhecimento. Então a humanidade é desigual, não pode ser tratada de uma forma igual. É interessante que sobre o progresso, porque em 2007, se eu não me engano, foi feita uma mesma pesquisa, pegando toda a fortuna conhecida do mundo e dividindo pela população adulta, e deu em torno de $50 mil mais ou menos para cada um. Ainda não é muita coisa, mas já é uma quantia que daria mais ou menos para cada um, que na época do Kardec daria uma insignificância para cada um. Por isso que aqueles que têm condições de multiplicar o talento, multiplicar o dinheiro, merecem ter mais, porque eles vão gerar emprego, eles vão gerar progresso, eles vão gerar pesquisa, vão patrocinar a ciência, vão gerar escola, vão usar a fortuna, aqueles que sabem usar bem a fortuna, vão usar a fortuna para ajudar o seu semelhante e ajudar o mundo a progredir. E isso é uma coisa que a gente não pode, por ideias utópicas, irreais, porque nós não somos iguais, cada um está no seu degrau, a gente não entender como é que funciona a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Imaginando-se essa repartição feita, né, naquela época dele era uma quantia insignificante para cada um, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, devido à diversidade de caracteres e atitudes. De novo, e seria rompido se montasse uma igualdade, né, forçada, porque cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu conhecimento, a sua capacidade de progresso. Né? Então é importante entender que cada um de nós está no seu estágio evolutivo e a busca, a vontade de crescer, de progredir, de aprender, de ter riquezas materiais não é o problema. O problema é quando ela domina toda a nossa mente, nosso sentimento e a nossa vida, fazendo com que não se viva para outra coisa. Porque quando Jesus colocou para o rapaz que ele tinha que se despojar de todos os bens, dar tudo aos pobres e segui-lo, o que ele estava colocando era emocionalmente, não era literalmente. Ali na história era literal, na época de Jesus. Para que ele fosse um apóstolo, ele tinha que se desvencilhar de tudo. Mas o que Jesus está mostrando para nós é o desapego das coisas materiais, né? É o desapego de pessoas, é o desapego de dinheiro, é o desapego de posse, de título, é o desapego, é passar por esse mundo e verificar que aqui é tudo ilusão, tudo vai voltar para o pó. O que importa aqui nesse planeta é o aprendizado que nós temos aqui. O crescimento interior que nós realizamos aqui, porque é o que nós vamos levar conosco para a nossa verdadeira vida.
Imaginando a possível e durável, está colocando aqui sobre a divisão igual para todo mundo, né? Imaginando a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ajudam no progresso e no bem-estar da humanidade. Porque a vontade de crescer, a vontade de ter mais coisa, a vontade de melhorar, é a vontade de ter uma casa mais confortável, de dar aos seus filhos uma educação melhor, que faz com que o homem se esforce, trabalhe, busque pesquisas, o cientista trabalhe na ciência para poder conseguir chegar a outros lugares, para ganhar dinheiro, para ganhar títulos, e isso é que faz o mundo andar, isso que faz o mundo progredir. Imaginando-se que ela desse a cada um o necessário, não mais existiria o estímulo que impele as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que ela se espalhe a partir deles, em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. E aí também está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele conseguisse, por sua própria experiência, distinguir o bem do mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não pode ser fatalmente conduzido nem ao bem, nem ao mal, pois assim seria apenas um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. Nós já passamos dessa fase, a fase do instinto, única e exclusivamente da procriação e sobrevivência. A nossa fase hominal é a busca interior, é a busca do mais alto, é o autoconhecimento e o burilamento por si mesmo. É um estágio bem mais difícil, bem mais complexo, mas que também nos dá as alegrias de mundos melhores, felizes, ditosos, né? A felicidade da paz, de termos a paz que Jesus nos deu, a paz que Ele nos deixou. Nós temos que conquistá-la com as nossas mãos e os nossos pés, a nossa mente, a nossa vontade. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente. Eu vou repetir. A fortuna é um meio de prová-lo, né, de provar o homem moralmente. Mas como também é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e é por isso que a desloca incessantemente. Todos devem possuí-la para poder servir-se dela e provar o uso que saberá fazer. Que quer dizer isso? Aquele que é mendigo hoje, com certeza foi rico em outras vidas e não soube usar. E aquele que é rico hoje, se não souber usar, não souber administrar, com certeza vai sentir a falta, a pobreza, a miséria na próxima para dar valor àquilo que teve e não soube dar valor. Porém, como é materialmente impossível que todos a tenham ao mesmo tempo, e aliás, se todos a tivessem, ninguém trabalharia, prejudicando o aprimoramento do globo. Cada um a possui por sua vez. Quem não a tem hoje, já teve ou terá em uma outra existência. E quem a tem agora, poderá não a ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza para uns é a prova de paciência e resignação. A riqueza para outros é a prova de caridade e abnegação. Lamenta-se com razão o infeliz uso que certas pessoas fazem de sua fortuna.
as ignóbeis paixões que a cobiça provoca e pergunta-se se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. Se o homem só tivesse uma única existência, é certo que nada justificaria uma tal repartição dos bens na terra. Mas, se em vez de limitar a vista à vida presente, considera-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. Então o pobre não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm de glorificar-se do que possuem. Se se abusa da riqueza, não é através de decretos nem de leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas elas não podem mudar o coração. É por isso que só tem uma duração temporária e sempre vem seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda natureza cessarão por si mesmos quando os homens moldarem suas relações pela lei da caridade. Vamos agora à instrução dos espíritos, que são as psicografias que Kardec separou para colocar aqui junto ao assunto que ele pôs, que ele separou aqui no Evangelho. Essa primeira psicografia é de Pascal. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que encontra aqui, chegando, e o que deixa, partindo, usufrui durante sua estada. Somos hóspedes nesse planeta. Somos usufrutuários daquilo que Deus nos empresta. Mas, como é forçado a abandoná-lo, resta-lhe apenas o gozo e não a posse real. Então, o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Nada que é material nós possuímos, é ilusão, tudo é empréstimo, tudo é de Deus. Ele nos empresta por um período, para que a gente se utilize para estudar, para aprender, para ter momentos felizes com filhos, com netos, com família, com amigos, com conquistas de conhecimento, de diplomas, uma série de coisas. Nós usufruímos aquilo que Deus nos coloca à disposição. O que é nosso é o que nós podemos levar para a nossa verdadeira vida, ou seja, aquilo que está no nosso interior, no nosso consciente, que depois vai passar para o inconsciente, mas isto é nosso. Isso nós vamos levar pela eternidade, porque somos imortais. Perdão. Repetindo. Então, o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que ele leva, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, o que muito mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico em sua partida do que era em sua chegada. Depende de nós, das nossas escolhas, sairmos daqui melhores do que aqui viemos. Ou o contrário, depende só de nós, é o nosso livre-arbítrio. Porque sua posição futura depende do que tiver adquirido de bom. Quando um homem vai a um país distante, ele enche sua maleta com objetos que se usam nesse país. Não carrega aqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo com relação à vida futura,
e abastecei-vos com tudo o que vos poderá ser útil nela. A gente tem que se abastecer ao máximo do que nos será útil na nossa vida futura, que é a verdadeira vida, que é no mundo espiritual. Ao viajante que chega a uma hospedaria, dá-se um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que tem pouca coisa, dá-se o menos agradável. Quanto àquele que nada tem, dorme sobre a palha. Assim é o homem em sua chegada no mundo dos espíritos. Lá seu lugar está subordinado ao que ele tem, mas não é com ouro que paga. Não lhe será perguntado: quanto tivestes na terra? Que posto nela ocupastes? Foste príncipe ou artesão? Mas lhe será perguntado: o que trouxestes de lá? Não lhe será computado o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Ora, nessa conta, o artesão pode ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou sua entrada com ouro, pois lhe será respondido: não se compram lugares aqui, mas ganham-se pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai ao primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai ao último, onde serás tratado conforme o que tens. Pascal, Geneve, 1860. Eu estava falando ali da data, né? Mas eu errei, porque eu falei mais ou menos 50, porque 57 foi o livro dos Espíritos, 58 acho que foi o livro dos Médiuns, né? Me fugiu agora a data de publicação, mas se essa psicografia é de 60, tem umas que são de 62, então esse livro é mais antigo do que isso. 69 foi quando ele desencarnou. Depois eu dou uma olhada e na próxima gravação eu vejo a data certinha para vocês, da publicação do livro dos Espíritos. Do livro dos Espíritos, foi em 1857, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora uma mensagem do Espírito Protetor. Os bens da terra pertencem a Deus, que os concede segundo sua vontade, e o homem é apenas o usufrutuário deles, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto esses bens não são nem um pouco propriedade individual do homem, que Deus frequentemente frustra todas as previsões, fazendo escapar a fortuna àquele que acreditava possuí-la por seus melhores títulos. Vamos lembrar aquela parábola do fazendeiro que estava ali colhendo, derrubou os celeiros, aumentou os celeiros para poder guardar mais coisas. Quando ele terminou de guardar, o Senhor o chamou. É o que ele está colocando aqui. Direis, talvez, que isso é compreensível quando se trata da fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquire através do trabalho. Sem dúvida alguma, se existe uma fortuna legítima, é aquela adquirida honestamente. Fortuna legítima é aquela que se adquire com o trabalho ético, com o trabalho honesto, é uma fortuna legítima. Pois uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para possuí-la não se faz mal a ninguém.
será pedido conta do dinheiro adquirido em prejuízo de outro. Mas mesmo o homem que deve sua fortuna a si mesmo, que ganha a mais com isso ao morrer, os cuidados que toma para transmiti-la a seus descendentes não são muitas vezes supérfluos? Pois se Deus não quer que ela lhes pertença, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Por outro lado, ele pode usar e abusar impunemente da fortuna durante a vida, sem ter de prestar contas? Não. Permitindo que ele a adquira, Deus pode estar querendo recompensar durante essa vida seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se ele não se serve dela, senão para a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna um motivo de queda em suas mãos, então seria melhor para ele que não a tivesse possuído. Ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito de seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. M, um espírito protetor, Bruxelas, 1861. Vamos agora a uma mensagem do espírito Cheverot, ou Cheverot, não sei exatamente como é que se pronuncia. Emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que vendeis vossa alma para possuir tesouros, porque podem elevar-vos acima dos outros homens e vos dar o gozo das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, se sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tende pressa em vos libertar do jugo que vos oprime. Pois chegará o dia em que Deus justo e severo irá dizer-vos: o que fizestes, administrador infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras só usastes para a tua satisfação pessoal. Vamos lembrar a parábola dos talentos, né? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras, abre aspas, amai-vos uns aos outros, fecha aspas. Aí está o segredo de como bem empregar suas riquezas. Quem é animado pelo amor ao próximo já tem toda a sua linha de conduta traçada. O emprego que apraz a Deus é a caridade. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade cheia de amor, que procura o infeliz, que o levanta sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo, faze melhor, dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não afastes o lamento por temeres ser enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida. E vê se o trabalho, os conselhos, o próprio afeto não serão mais eficazes que tua esmola. E com o bem-estar espalhe em torno de ti o amor a Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Aplica tuas riquezas num fundo que nunca te faltará e te devolverá grandes rendimentos, as boas obras. A riqueza de inteligência deve servir-te como a do ouro. Espalhe em torno de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre teus irmãos os tesouros de teu amor e eles frutificarão. Cheverot,
Bordeaux, 1861. Então, com essa mensagem maravilhosa aqui, que ele coloca exatamente o que nós estávamos falando, que é o que Jesus quis colocar. Usa bem a tua fortuna, usa bem a tua inteligência, usa bem a tua capacidade, porque Deus ajuda o homem pelo homem. Então Deus está esperando que a gente se manifeste, porque Ele estará se manifestando através de nós. Dentro daquilo que possuímos, sempre podemos ajudar alguém. Sempre podemos dar um pouco daquilo que temos. Aquilo que sobra é obrigação, mas daquilo que verdadeiramente temos, isso sim é a verdadeira caridade. Daquilo que às vezes pode até fazer um pouco de falta para nós, essa é a verdadeira caridade. Darmos a nossa atenção, darmos o nosso amor, darmos o nosso ouvido, darmos o nosso carinho. Todo mundo pode dar. Em último caso, a gente pode dar a nossa oração. Vamos orar por aqueles que precisam de ajuda. Vamos orar principalmente pelos nossos governantes, porque eles não precisam de fake news, nem precisam de reprimendas pelas mídias sociais, eles precisam de oração. Nós vamos poder ajudar muito mais orando por eles, pedindo que eles tenham mais contato com seus mentores, que eles caminhem no caminho da ética, que eles se modifiquem, que eles ajudem Ismael a transformar o Brasil na pátria do Evangelho, do que criticando ou maldizendo, criando problemas para nós. E eles não sabem nem quem somos. E vão continuar não sabendo. Agora, as orações se juntando, a união faz a força, nós talvez consigamos atingir esses irmãos e verdadeiramente ajudá-los a se modificar. Então, temos que pensar, no mínimo, todos nós podemos orar. Orar pelo Brasil, orar pelo planeta, orar pelos dirigentes do planeta, para que realmente esse planeta possa fazer a transição de uma forma mais tranquila, mais pacífica e menos sofrida. Nós estamos no meio de uma pandemia que já houveram outras antes. Vamos lembrar que o nosso querido Eurípides Barçanufo morreu na gripe espanhola no começo do século XX. Morreu não, desencarnou, porque ele continua vivo e trabalhando. No começo do século XX pela gripe espanhola. Então não é a primeira, não será a última, mas essa é muito importante, porque fez o mundo todo parar para pensar, para analisar, para realmente se interiorizar. Isso não é acaso, isso não é coincidência, isso faz parte de um trabalho interior para que possamos participar das mudanças que estão acontecendo, que continuarão acontecendo, vão acontecer de uma forma maior ainda, porque o planeta está mudando. O planeta está saindo de uma vibração que é a de provas e expiações. Para começar, são várias nuances. Então, para começar a sua passagem para chegar na transição, a ser um planeta de regeneração. Vamos continuar estudando e aprendendo no próxima parte, na quarta parte desse capítulo.